Por que a humanidade ainda cria guerras, mesmo sabendo o preço disso? Alguns especialistas em trauma explicam que parte dessa resposta pode estar em algo chamado trauma coletivo. Primeiro, uma breve explicação sobre trauma. Eu me formei em psicologia há 10 anos e, até 5 anos atrás, eu mesma entendia trauma como algo que acontecia com algumas pessoas de muita gravidade, algo que afetasse com muita intensidade a integridade física ou emocional daquela pessoa. Então, alguém que tenha passado por violências, catástrofes e que pode ter gerado transtorno do estresse pós-traumático. E isso é trauma. Mas, nesses últimos anos, os estudos em neurociências têm ampliado esse entendimento e reforçado a percepção de que mesmo um evento não tão grave também deixam marcas no nosso sistema emocional, no nosso sistema nervoso. E todos nós estamos sujeitos a isso na vida. Todos nós passamos por eventos dolorosos que afetam como nossa percepção de segurança e perigo funciona e como nós reagimos aos eventos da vida. Então, trauma não é apenas o que aconteceu com alguém, mas é o que acontece no sistema nervoso dessa pessoa quando alguma experiência é intensa demais para ser processada. Então, é claro que existem traumas que são mais graves, que deixam marcas mais graves do que outros. Mas, de maneira geral, todos nós estamos expostos a essa condição. Após esses eventos que são dolorosos, o corpo passa a viver em alerta, como se aquele perigo ou aquela sensação extremamente desagradável pudesse voltar a qualquer momento e o nosso corpo e o nosso cérebro sempre buscam nos proteger. Agora imagine isso acontecendo com populações inteiras ou com os grandes líderes de certas populações. Guerras, perseguições, colonizações, ditaduras, deslocamentos populacionais forçados de pessoas que estão buscando mais segurança em outros lugares deixam marcas profundas que atravessam gerações. E isso é chamado de trauma coletivo. O médico e pesquisador de trauma Gabor Mate fala sobre como sociedades que viveram experiências intensas de ameaça podem desenvolver culturas baseadas em medo e defesa. Temos que pensar que não existem sociedades totalmente livres de trauma. Ao longo da história, quase todos os países carregam feridas históricas, inclusive o Brasil. A diferença pode estar em como essas feridas são processadas socialmente. O trauma brasileiro tende a aparecer mais em outras áreas, como desigualdade, violência urbana, racismo estrutural e desconfiança institucional. Quando olhamos para tensões políticas entre países como Estados Unidos e Irã, também temos que considerar as memórias históricas que cada sociedade carrega. No caso do Irã, por exemplo, historiadores explicam que eventos acontecidos deixam marcas profundas na narrativa política iraniana sobre interferência externa e soberania nacional. Já nos Estados Unidos, eventos como os ataques de 11 de setembro reforçam fortemente uma cultura de segurança e resposta preventiva a ameaças. E essas memórias coletivas moldam como cada uma dessas sociedades interpretam inimigo, segurança e risco. E existe uma pergunta ainda mais desconfortável: quem governa essas nações? São seres humanos com suas histórias, crenças e traumas. E quando líderes ou sociedades inteiras operam nesse estado de sobrevivência, é muito possível que surjam políticas baseadas em narrativas de inimigos e decisões reativas. E aí surge um paradoxo. A guerra muitas vezes nasce do medo e do trauma, mas ela própria acaba criando mais trauma no nível global, porque todos nós ficamos com medo. E aí o ciclo continua. Então, talvez a pergunta mais importante aqui não seja como evitar guerras, mas sim como sociedades inteiras podem processar as memórias violentas antes que elas virem novos ciclos de violência. Ou como curar os traumas antes que eles façam as guerras parecerem necessárias. Alguns caminhos possíveis incluem o cuidado de ampla escala à saúde emocional e saúde mental da população como um todo, processos mais robustos de reconciliação entre os povos, considerando as dores históricas, educação emocional desde cedo e líderes capazes de reconhecer vulnerabilidade ao invés de negar o medo,
porque trauma ignorado tende a se transformar em mais medo e mais agressão. Mas trauma reconhecido tende a gerar mais empatia, compreensão e consciência. Talvez a paz entre as nações não comece apenas com tratados e movimentos políticos, mas na capacidade humana de regular o próprio sistema nervoso e transformar trauma em aprendizado coletivo e cuidado coletivo também. Coletivo não apenas da minha nação, eu contra eles, mas coletivo como um todo, como uma percepção global de que se eu ataco outra nação, se eu ataco outro grupo que seja, eu estou atacando a mim mesma também. Eu estou atacando ao meu grupo, eu estou atacando as minhas crianças que estão diante desse tipo de exemplo de relação entre pessoas adultas. Enquanto não tratarmos o trauma humano, continuaremos tentando resolvê-lo com violência. E esse vídeo é sobre a guerra atual que está acontecendo agora em março de 2026, mas esse vídeo também é sobre mim, sobre você, sobre como nós nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor, com os grupos, com opiniões das quais não concordamos, sobre como eu trato a mim mesma e as minhas vulnerabilidades emocionais para conseguir tratar você bem. É sobre como cuidado gera cuidado, gentileza gera gentileza, e isso não está lá, longe, isso está aqui, isso está aí. E você pode, agindo aí no seu ambiente e agindo aí dentro da sua mente, ampliar essa consciência coletiva de paz e união. O que você pensa sobre tudo isso? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like, comenta e compartilha com alguém que você tenha lembrado. Obrigada por assistir.